Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Plano A Concursos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem tranquilo, que é parônimos, sinônimos e antônimos. A gente vai entender o que é cada uma, entender a diferença, e aí no final vamos resolver questões como de costume. Então fique até o final, que tem questões de 2025 bem boas para você fixar o conteúdo. Bom pessoal, primeiramente sinônimos é quando eu tenho palavras de sentido semelhante, ou seja, são palavras semelhantes ou até mesmo idênticas, palavras diferentes que têm o mesmo contexto. Por exemplo, se eu falar morrer, falecer. Morrer é sinônimo de falecer. A gente também vai ter, pessoal, os parônimos. Parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas seus significados são completamente diferentes. Por exemplo, pessoal, cavaleiro e cavalheiro são palavras diferentes, mas que na pronúncia e na escrita também elas são parecidas. Por exemplo, cumprimento e comprimento. Comprimento vem de tamanho e cumprimento é de cumprimentar a outra pessoa ou cumprir uma tarefa. E elas têm a escrita parecida, a pronúncia parecida, cumprimento, mas seus significados são completamente diferentes. Então, parônimos, já vem aí, parônimos, de parecer. São palavras parecidas, mas com significados completamente diferentes. Sinônimo são palavras semelhantes em seu sentido, em seu significado. Por exemplo, aquele exemplo de morrer e falecer. E aí a gente tem o antônimo. Antônimos, pessoal, são palavras opostas, sentido oposto. Por exemplo, gordo e magro, alto e baixo. Essas palavras são antônimas. Então, antônimo, a antonímia vai acontecer sempre quando tiver palavras de sentido contrário. Gordo, magro, alto, baixo. E assim sucessivamente. Então, se você ver palavras com sentido opostos, ou seja, que se contrariam, eu tenho antônimos. Bem simples, né, pessoal? Agora a gente vai ver em questões para fixar o conteúdo. A primeira questão é da FGV, do TCE Piauí, que fala assim, ó. Assinale a frase que mostra a presença de antônimos na sua estruturação. Lembre que antônimos são sentidos opostos. Vamos lá. A primeira alternativa, ela fala assim, ó. Para grandes males, grandes remédios. Malhas, remédios, aqui a gente não tem palavras de sentido opostos, né? A distância mais longa é entre a cabeça e o coração. Falou de distância entre a cabeça e o coração, não tem antônimos. Depois do jantar, descansarás ou andarás 1000 passos. Aqui, talvez a gente até se balanceasse, né? Porque descansar, andar, ou eu ando ou eu descanso. Mas aqui não tem antônimo. Descansar não é antônimo de andar. AD. Sabemos que tudo pode ser comum ou extraordinário. Aqui a gente tem alternativa, gente. Por quê? Comum é algo comum. Extraordinário é algo fora do comum. Então, quando eu falo que algo pode ser comum ou pode ser extraordinário, aqui eu tenho antônimos. Comum é algo simples, algo fácil de encontrar, enquanto extraordinário é algo incomum. Então, comum e extraordinário, eles são antônimos nesse sentido. A letra E, ela fala assim, ó. Os médicos devem inserir fé e esperança nos pacientes. Aqui a gente também não tem antônimo, então a alternativa correta é a letra D. A próxima questão, pessoal, questãozinha 2, da Fundatec de 2025, Prefeitura de Maraú, Rio Grande do Sul, ela fala assim, ó. A palavra indagar pode ser substituída sem prejuízo do sentido por... Bom, pessoal, ela quer uma palavra que tenha o mesmo sentido, o sentido semelhante de indagar. Então, o que ela quer? Ela quer um sinônimo. A gente já tem a resposta na alternativa A, né? Que fala perguntar. Indagar, pessoal, quando você fala eu vou indagar aquela pessoa, ou ele está me indagando, alguém vai indagar fulano, indagar é perguntar, questionar. Então, aqui, a alternativa A, a gente tem um sinônimo de indagar, que é perguntar. A alternativa B, responder, não é desconsiderar, não é replicar, esquecer. Então, basicamente, para resolver essa questão, você precisaria saber o que significa indagar e achar algo que pareça com a palavra indagar, que no caso aqui é perguntar, alternativa letra A. A
questãozinha 3, pessoal, da Fundatec de 2025, ela fala assim, ó. A expressão preços altíssimos, na linha 16, pode ser substituída sem alterar o sentido do texto por preços altíssimos, pessoal, ou seja, preços altos, preços elevados, muito caro. Alternativa A, muito baixo, não é, não. Se o preço está altíssimo, não é muito baixo. B, muitos altos, exatamente, pode ser a B. Vamos olhar as outras possibilidades. C, fortes. Gente, não, né? Não fica nem bacana, sei lá, preços fortes. Ninguém nem fala assim. D, econômicos. Não, se o preço tá muito alto, então não tá econômico. E aí, péssimos. Não, né? Então a alternativa aqui é a letra B. Preços altíssimos, eu posso substituir por muitos altos. Foi isso, pessoal. Espero que você tenha conseguido compreender um assunto bem simples, mas que pode te ajudar a resolver aí algumas questões de português em concursos. Espero ter ajudado, muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.